Fala galera, vamos trabalhar hoje figuras de linguagem. Sejam muito bem-vindos. Eu organizei esse estudo em 3 momentos: figura de pensamento, figuras de palavras e figuras de sintaxe. Nesse momento nós vamos trabalhar figura de pensamento. Antes eu queria deixar uma informação assim bem sedimentada. Figuras de linguagem só dá para compreender no sentido figurado, tá? No sentido denotativo ou conotativo, professor? Sentido conotativo, tranquilo? Não dá para você compreender as figuras de linguagem no sentido literal, ao pé da letra. Tá? Então veja que eu trouxe aqui inicialmente 2 imagens. Você vê uma bota sendo sustentada por 2 mãos aqui de escavadeira para passar no sentido uma ideia, né? Para uma representação, a literalidade aqui de que ela é forte, ela é resistente, tá? Ela é top. Na de baixo você tem a propaganda dos pneus Pirelli e diz mais ou menos assim, né? Você vê um atleta aqui, o físico do homem é um atleta, é uma máquina, né? E quando ela passa a imagem de que ele não adianta estar com esse físico, o cara ser atleta e estar com os calçados inadequados. Assim como o carro, de última linha, de última geração, top, motor a máquina, mas se não estiver calçado com os pneus Pirelli, ele não vai fluir, né? É a propaganda que está dizendo isso, tá bom? Então, vamos acompanhar aqui os slides. Nós vamos entrar em qual tipo de figura de linguagem, pessoas? Figura de pensamento. Tranquilo? Vamos nós. Antítese. Guarde a informação da seguinte maneira. A antítese é quando há oposição de significado entre palavras. Qual é o contrário de alto? Baixo. De bom? Mal. Forte? Fraco. Guardou? O Barroco fazia muito uso da antítese, tá? Nos poemas, Gregório de Matos Guerra. A segunda é eufemismo. Eufemismo é quando você tem uma ideia de suavizar, de amenizar, de atenuar, tá? Uma expressão que possivelmente ela seria muito rude, ela seria muito grosseira, tá? Ela iria provocar choque. Portanto, quando você diz assim, o nobre deputado faltou com a verdade, eu não quero chamá-lo de mentiroso, seria muito taxativo. Deu para entender? Partiu dessa para melhor, ok? Você não alcançou a aprovação no lugar de dizer você foi reprovado, tá? A próxima figura de linguagem é gradação. Gradação guarda na cabeça assim como se fosse uma sequência. Ela pode ser crescente na ordem de valores ou pode ser decrescente. Respirou e pôs um pé adiante. Acompanha aqui o slide comigo, arregala os olhos. Essa aula vai ficar melzinho na chupeta para você, tá? E depois o outro olhou para o lado e o caminhar virou trote. Ou seja, ele começou caminhando, depois passou para o trote, aquela carreirinha mais suave. Depois virou uma corrida e depois virou desespero. Então você percebeu aqui uma gradação que crescente. Professor, se fosse o contrário, seria uma gradação decrescente. Tranquilo? Então a prova de vestibular, uma prova de concurso, uma prova do Enem, poderia cobrar uma questão sobre isso aqui. Poderia colocar esse exemplo e perguntar qual figura de linguagem você consegue identificar. Ironia é a próxima figura de linguagem. Arregala os olhos para cá. Pessoas, guardem bem a informação de que a ironia é quando você diz uma coisa com o objetivo, com a intenção de dizer exatamente o contrário. A gente já usa muito no dia a dia, né? A nossa prática comunicativa diária. Muitas vezes nós fazemos uso da ironia, né? Quando você tem, por exemplo, assim, o Cristiano Ronaldo não sabe nada sobre futebol. O cara é um craque, o cara é um gênio do futebol e você dizer que ele não sabe nada para dizer o quê? Que ele sabe tudo, entendeu? Uma pessoa que, por exemplo, sempre chega atrasado no colégio, na sala de aula. Tem alguém aí na sua sala de aula que chega atrasado sempre? Aí você diz assim, fulano de tal sempre é o primeiro a chegar. Ou seja, você está dizendo, verbalizando que ele é o primeiro a chegar, mas com o sentido de dizer o contrário. Isso chama-se de quê? Ironia. Pessoas, hipérbole é sempre atrelada a exagero, tá? Exagero, uma coisa fora do normal. Ele chorou um rio de lágrimas. Ninguém chora um rio de lágrimas, entendeu? É quando você exagera para chamar a atenção daquilo que você tem para falar. Eu estou aqui nessa fila já faz um século. Olha, você está dizendo que faz um século, né? Para exagerar aquilo que você está sentindo, está passando, está vivendo, entendeu? E eu estou morrendo de fome. Você está morrendo, você está com a fome mais intensa, mas aí você chama atenção dizendo que está morrendo. Deu para entender agora? Tem a música aqui, ó. Eu nunca mais vou respirar se você não me notar. Eu posso até morrer de fome se você não me amar. Grande Casuso, nosso poeta. Prosopopeia ou personificação. Isso cai muito em prova, viu, gente? Perceba que prosopopeia e personificação são 2 nomes lindos. Você pode até colocar no nome dos seus filhos. Aqui vai uma sugestão apenas, tá bom? Brincadeirinhas à parte.
Prosopopeia e personificação também pode ser chamada ainda de animismo, que vem de ânimo. É quando você atribui características nossas de seres humanos a outros seres que não possuem essas características. Deu para entender? Seus olhos corriam pela fazenda enquanto a lua lhe sorria. A lua sorri, ou sorrir é característica do ser humano. E aí você atribui isso a um ser, né, que não possui aquela característica. Você é muito comum você encontrar isso aqui nas fábulas, né? O leão conversou com o ratinho. Isso chamamos de prosopopeia. Já caiu em prova com o nome de personificação. E já caiu em prova também com o nome de animismo. A próxima vai ficar para a próxima aula, né? Que são as figuras de palavra. Pessoas, espero ter lhe ajudado, espero ter contribuído para que você se dê bem nas provas, tá bom? Fique ligado que no nosso próximo encontro será figuras de palavras, tá? Um grande abraço e até a próxima!